Oxente, capítulo 8. O perdão de Deus. Zurã, preocupado com o desaparecimento repentino de Serafim, chama Dona Giló. Ao chegar no quarto, sua aparência assusta o menino, que grita de susto. Mantendo a calma, ela pergunta o que houve. Ele responde que Serafim sumiu. Surpresa, Dona Giló se questiona se ele teria fugido, mas Zurã não sabe dizer ao certo. Nesse momento, seu Zé aparece, e assim como ela, também acaba assustando o garoto. Em outra parte do vilarejo, vemos onde Serafim está. Ele foi até a igreja e, ao entrar, se senta em um dos bancos. Em lágrimas, se ajoelha e começa a pedir o perdão de Deus. Enquanto isso, Zurã continua procurando por ele pelas ruas, perguntando a todos que encontra, inclusive a uma namoradeira, uma tradicional escultura típica de Minas Gerais. Apesar dos esforços, ele não consegue nenhuma pista. De volta à igreja, alguém se aproxima de Serafim e o surpreende. E ao se virar, ele vê que é um padre. Aparentemente, ele também foi baseado em uma figura do mundo real. Com gentileza, ele pergunta seu nome. Serafim responde, e o padre pergunta como pode ajudá-lo. Antes de qualquer explicação, o menino se desculpa por ter entrado de forma repentina, mas o padre o tranquiliza, dizendo que a casa de Deus está aberta para todos. O padre se senta em um banco próximo e, com interesse, pergunta o que aconteceu para o jovem estar naquele estado, já que ele ainda está todo enfaixado. Serafim responde que é uma longa história, e o padre diz que gosta de boas histórias. E então, o menino decide contar tudo, não como um relato comum, mas como uma confissão. Na casa de Dona Giló, o tatu que apareceu no capítulo anterior retorna e tenta mais uma vez invadir a casa. Como antes, o jumento corre atrás dele, mas o tatu rapidamente cava um buraco e se esconde. Desconfiada da atitude do animal, Dona Giló pede para seu Zé amarrar o jumento. Com o caminho livre, o tatu aproveita e volta a executar seu plano, desta vez sem ser interrompido. De volta à igreja, Serafim termina seu relato. O padre se mostra surpreso com tudo o que ouviu e questiona por que ele chamou aquilo de confissão. Serafim explica que fez uma promessa a seu avô de nunca buscar vingança, mas, com lágrimas nos olhos, admite que falhou e fez exatamente o contrário. Foi atrás do assassino do seu avô e o matou, repetindo os mesmos passos de seu pai. Diante disso, o padre pergunta quem foi seu pai. Serafim conta uma meia-verdade, dizendo apenas que ele foi um homem cruel, que espalhou maldade por onde passou. O padre então o encara com seriedade e pergunta se suas lágrimas eram de arrependimento. O menino diz que sim, que se arrepende profundamente. O padre pergunta se ele já pediu perdão a Deus e novamente Serafim responde que sim. Ouvindo isso, o padre afirma com convicção: então saiba que seu arrependimento é sincero, Deus já o perdoou. Mesmo assim, Serafim hesita. Ele confessa que desde o ocorrido, sente que despertou o pior lado do seu poder e que carrega algo sombrio dentro de si, como se houvesse um mal alojado em seu coração. O padre o aconselha a não permitir que sentimentos ruins o dominem. Diz que todos têm um lado bom e um lado mau, e relembra que até o Filho de Deus precisou resistir às tentações para servir de exemplo, mostrando que é possível manter a fé e vencer o mal com o coração puro. Esse é meu conselho, diz o padre. Tenha fé, lute para preservar o bem dentro de você e afastar os sentimentos ruins, e assim você também conseguirá vencer. Serafim, tocado pelas palavras, enxuga as lágrimas e volta a sorrir. Ele abraça o padre, que o lembra mais uma vez: não carregue essa culpa, Deus já o perdoou. De repente, Zurã entra correndo na igreja, após passar a manhã toda em busca do amigo. Serafim pede desculpa por ter saído sem avisar, dizendo que estava mal e precisava confessar. Ele afirma que está se sentindo melhor após o encontro com o padre. Zurã, meio envergonhado, se desculpa por não perceber seu sofrimento, dizendo que foi um péssimo amigo. Serafim discorda e diz que ele é um ótimo amigo. O padre também concorda, dizendo que um amigo é o tipo de pessoa que está ao lado nos momentos mais difíceis. Depois da conversa, Zurã o puxa, dizendo que agora eles precisam voltar, já que ele ainda não se recuperou e todos estão preocupados. Antes de sair da igreja, Serafim pede um momento. Ele começa a retirar suas faixas e revela que está completamente curado, e agradece a Dona Giló, dizendo que ela realmente entende do assunto. Também agradece ao padre, que se despede, afirmando que estará por perto caso precise. Do lado de fora, os dois se despedem do padre, que os observa partindo e retorna para o interior da igreja. No caminho, Zurã pergunta sobre o que eles conversaram, mas Serafim diz que contará depois. Agora, está morrendo de fome,
Então, Zurão propõe uma corrida, e como um bom amigo que ele é, sai correndo na frente, deixando o Serafim para trás. Algum tempo se passa, já se preparando para deixar o vilarejo, os dois agradecem ao casal pela acolhida. Serafim agradece pelas roupas novas e Dona Giló diz que foi um presente. Zurão, no entanto, lembra que ele ainda tem que pagar por elas. Ela fica sem graça, mas ele paga o combinado, acrescentando um extra pelas outras coisas que levarão. Eles se despedem e seguem viagem. Zurão pergunta qual será o próximo destino e Serafim diz que não sabe ao certo, mas pretende chegar à cidade mais próxima. O amigo comenta que achava que ele voltaria para casa depois de tudo, mas Serafim diz que isso não é mais possível, não depois de tudo o que aconteceu. Ele admite ter cometido um erro por não seguir o conselho do seu avô, mas acredita que ainda pode cumprir a promessa que ele fez. Zurão pergunta qual era a promessa, e o capítulo termina com Serafim revelando que prometeu ser o maior herói do Nordeste. Bem, antes de encerrar, vale mencionar que a versão impressa do mangá traz uma página extra, com um conteúdo especial. Nela, vemos uma breve cena após a partida dos meninos do povoado de Barra de Coco. Seu Zé conversa com Dona Giló e confessa estar intrigado. Quando ela pergunta o motivo, ele revela que Zurão e Serafim contaram ter conversado com um padre na igreja local. Dona Giló reage em surpresa, afirmando que isso seria impossível. Afinal, aquela igreja está abandonada há muitos anos. Bem, eu acho que é isso. Caso tenha mais interesse na história, deixarei todos os links relacionados na descrição. Obrigado por ter assistido, fiquem com Deus e até a próxima.